O meu nome é David Thompson, e há mais de 30 anos que carrego um fardo que nunca consegui dividir completamente com ninguém. Hoje, aos 58 anos de idade, decidi finalmente compartilhar com vocês do site o que aconteceu conosco naquele verão de 87, nos Montes Apalaches. Talvez seja a idade, ou talvez seja o peso da culpa, que só aumenta com o passar dos anos. Mas sinto que preciso contar essa história antes que seja tarde demais. Era agosto de 1987. Eu tinha 18 anos e acabara de me formar no ensino médio, em uma pequena cidade da Pensilvânia. Junto comigo, 8 dos meus melhores amigos também se preparavam para seguir caminhos diferentes na faculdade. Éramos inseparáveis desde a infância. Eu, Mike, John, Chris, Tony, Steve, Brian, Marcus e o Daniel. 9 garotos que cresceram juntos, sonharam juntos e que de repente se viam diante da realidade de que talvez nunca mais fossem tão próximos quanto naquele momento. A ideia do acampamento foi do John. Ele sempre foi o aventureiro do grupo, aquele que nos convencia a fazer as coisas mais malucas. Ele deu a ideia para acamparmos por uma semana nos Apalaches, como se fosse uma forma de despedida, uma última aventura juntos. E como sempre, não conseguimos dizer não para o nosso amigo. Planejamos tudo nos mínimos detalhes. Escolhemos uma área remota, perto da fronteira entre a Pensilvânia e a Virgínia Ocidental, bem longe das trilhas turísticas. Nós queríamos o isolamento, uma experiência mais selvagem de verdade. Agora pensando, se eu pudesse voltar no tempo, teria escolhido um campo lotado de famílias, com crianças gritando. Qualquer coisa era melhor do que aquela solidão que encontramos nas montanhas. Partimos numa quinta-feira, dia 13 de agosto. Ironia do destino que só percebi depois. Eram 7 da manhã quando os carros subiram pela estrada de terra, que levava ao ponto de partida da nossa trilha. O céu estava cinzento, mas a previsão era de tempo bom para os próximos dias. Lembro-me do cheiro da névoa matinal. Lembro-me de que estávamos muito felizes, rindo e conversando, enquanto ajustávamos as mochilas e verificávamos o equipamento pela última vez. A caminhada até o local escolhido levou cerca de 3 horas. Era uma clareira bem pequena, cercada por pinheiros altos, uma pequena nascente que formava um riacho cristalino. O lugar parecia perfeito. Montamos as barracas em um círculo, preparamos uma fogueira no centro e passamos o resto do dia explorando os arredores, pescando e contando histórias. Tudo normal, assim como deveria ser. Aquela primeira noite passou muito tranquila. Ficamos acordados até tarde ao redor da fogueira, falando sobre o futuro, sobre as meninas que deixávamos para trás, sobre como seria a faculdade e a nossa vida adulta. John estava particularmente muito animado. Ia estudar medicina na Universidade da Virgínia. Sempre foi o mais inteligente de nós, e todos tínhamos a plena certeza de que ele seria um grande médico. Quando finalmente fomos dormir, por volta das 2 da manhã, não havia nada no ar, além da expectativa de mais uma semana de diversão. Porém, foi na segunda noite que as coisas começaram a ficar bem estranhas. Naquela segunda noite, eu estava dormindo quando um som me acordou. Era um gemido baixo, quase humano, vindo de algum lugar da floresta. No começo, eu pensei que fosse um animal ferido, um veado talvez.
Mas havia algo naquele som que me deixou inquieto. Eu saí da barraca e vi que Mike também estava acordado, olhando fixamente para a linha das árvores. "Você ouviu isso?" Ele sussurrou. Confirmei com a cabeça e aquele som veio novamente, muito mais próximo desta vez. Era claramente um gemido, mas havia algo artificial nele. Era como se alguém estivesse tentando imitar um som de dor. Acordamos os outros e ficamos todos ali, em pé, só ouvindo. Durante uns 20 minutos, não escutamos mais nada. Então, quando estávamos quase convencidos de que havia sido nossa imaginação, ouvimos claramente uma voz humana. "Socorro! Por favor! Socorro!" Era uma voz bem fraca, distante, mas inconfundível. Era uma voz masculina, desesperada. Sem hesitar, John pegou a lanterna e começou a caminhar em direção daquele som. Eu gritei para ele esperar, mas meu amigo já estava se afastando. Vendo que ele estava indo naquela direção sozinho, acabamos indo todos juntos, seguindo a voz que continuava pedindo por ajuda. Caminhamos por cerca de 10 minutos mata dentro, as lanternas cortando a escuridão entre as árvores. Mas quanto mais nos aproximávamos, mais aquela voz parecia se afastar. Era como se estivéssemos sendo conduzidos, atraídos para longe do acampamento. E foi o Steve quem primeiro notou algo errado. Ele disse que aquela voz estava vindo de direções diferentes. E ele estava certo. Numa hora a voz vinha da nossa esquerda, e em outra, da direita. Às vezes vinha de cima, como se alguém estivesse nas árvores, e em outras embaixo. E o mais perturbador de tudo era que a voz começou a mudar de tom, ficando mais grave, menos humana e mais animalesca. Algo muito sombrio. "Socorro! Por favor! Socorro!" Foi quando Tony pediu para retornarmos, e pela primeira vez ouvi o medo real na voz dele. Ele disse que aquilo não estava certo. Voltamos para o acampamento em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O restante daquela noite passou sem incidentes, mas nenhum de nós conseguiu dormir direito. Na manhã seguinte, tentamos racionalizar o que havia acontecido. Talvez fosse um animal mesmo. Talvez fosse o eco das montanhas, que tenha distorcido aquele som. Talvez fosse alguém perdido que conseguiu encontrar o caminho. Queríamos acreditar em qualquer explicação lógica, em nada sobrenatural. Durante aquele dia, as coisas pareciam normais novamente. Fizemos uma longa trilha, nadamos no riacho gelado, jogamos cartas e muitas outras coisas. Mas à medida que a noite se aproximava, todos nós ficávamos mais tensos. Foi então que decidimos fazer turnos de vigília, 2 acordados a cada 2 horas. Eu estava de guarda com o Chris, quando aquilo aconteceu de novo. Era por volta das 3 da manhã. Só que desta vez, não eram gemidos. Era como se fosse uma conversa. 2 pessoas conversando. Vozes sussurrando na floresta. Era como se fosse uma conversa. Vozes sussurrando na floresta. Era como se várias pessoas estivessem tendo uma discussão secreta. Não conseguíamos distinguir aquelas palavras, mas o tom era urgente, conspiratório. E o mais estranho de tudo, que reconhecemos as vozes. Era como se fossem nossas próprias vozes, sussurrando naquela escuridão. Cara, isso é muito estranho. Tem alguma coisa imitando a gente. Eu falei para o Chris, e de repente, ouvimos claramente a voz do John, vindo das árvores. "David, Chris, venham aqui rápido." Olhamos para a barraca do John
e ele estava lá dentro, dormindo tranquilamente. Podíamos ouvir sua respiração pesada, mas aquela voz continuava chamando por nossos nomes. Por que vocês não vêm? Tô precisando de ajuda. Aquela voz era idêntica à do John, mas havia algo de errado no tom. Estava muito ansiosa, desesperada demais. Era como se fosse uma péssima imitação de alguém em perigo. Foi então que acordamos o John. Quando ele saiu da barraca, a voz cessou imediatamente. Contamos a ele o que havia acontecido, e ele ficou visivelmente perturbado. Nós passamos o restante daquela noite acordados, todos juntos ao redor da fogueira, que mantivemos acesa até o amanhecer. Foi quando Marcos fez a pergunta que todos estavam evitando. E se isso não for alguém? E se for alguma outra coisa? Nenhum de nós respondeu nada, mas todos pensamos na mesma coisa. As lendas locais, os mitos dos Apalaches, histórias sobre criaturas que viviam nas montanhas, coisas que não eram nem humanas e nem animais, lendas sobre o Pé Grande, sobre o Mothman e muitas outras coisas, assim como skinwalkers, criaturas que imitam vozes humanas para atrair pessoas para a morte. No quarto dia de acampamento, decidimos sair um dia mais cedo. O clima no grupo havia mudado completamente. Não ríamos mais como antes. Todos ficamos olhando por cima do ombro, se assustando com qualquer barulho. Mas John insistiu que ficássemos. Ele disse que aquilo era apenas sons estranhos, que já éramos homens, e não crianças assustadas. E talvez tenha sido o orgulho masculino, talvez tenha sido a infância natural do John, que tinha sobre todos nós. Foi então que decidimos que iríamos ficar, e essa decisão me assombra até hoje, e me arrependo de tê-la tomado, pois foi na quinta noite que aquela coisa se mostrou. Eu estava dentro da minha barraca, tentando dormir, quando ouvi passos ao redor do acampamento. Eram passos pesados, mas bem estranhos. Era como se algo grande estivesse tentando caminhar silenciosamente. Ouvi uma das barracas sendo remexida, o som dos zíperes sendo abertos. Eu saí devagar e vi uma sombra enorme se movendo entre as barracas. No começo pensei que fosse um urso, mas quando a criatura se ergueu sobre as patas traseiras, percebi que não era nenhum animal que eu conhecesse, pois aquela coisa estava em pé como se fosse um ser humano. Aquilo era muito alto, devia ter 2,5 metros de altura. O corpo era humanoide, mas coberto de pelos escuros e grossos. Seus braços eram desproporcionalmente longos, quase tocando no chão, mas o mais terrível era seu rosto. Uma mistura grotesca entre ser humano e um cachorro, com olhos amarelos que brilhavam na escuridão e uma boca repleta de dentes afiados. Aquela criatura estava parada bem em frente à barraca do Steve, farejando como se fosse um cão. Foi então que fez algo que me gelou o sangue e começou a imitar a voz da mãe do Steve. Steven, Steven, querido, você está bem? A mamãe está preocupada. Aquela voz era perfeita, idêntica. Se eu não estivesse vendo aquela coisa horrível, teria jurado que era realmente a Sra. Peterson falando. Foi quando Steve saiu da barraca, ainda sonolento, e por um momento terrível, achei que ia caminhar direto para aquela criatura, mas ele a viu e soltou um grito que acordou todo o acampamento. O que se seguiu foi o caos. Aquela criatura rosnou, um som que era meio grunhido e meio que rugido humano, e fugiu para a floresta numa velocidade impressionante. Todos nós saímos das barracas gritando, alguns chorando
e outros vomitando de medo. Passamos o restante daquela noite acordados, armado com facas de acampamento e galhos em brasa da fogueira. A cada ruído da floresta, nos encolhíamos de medo. Quando o sol finalmente nasceu, decidimos que íamos embora naquele mesmo dia. Nós começamos a desarmar o acampamento em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre aquilo que tínhamos visto. Foi quando percebemos que o John não estava ajudando. Ele estava parado na borda da clareira, olhando fixamente para a floresta. "Vamos embora, cara! Vem!" Eu gritei. Ele se virou para nós e sorriu. Mas não era o sorriso do John. Era um sorriso estranho, meio forçado. Era como se ele não fosse ele. "Vocês podem ir. Eu vou ficar mais um pouco, explorar um pouco mais." Ele disse, mas aquela voz não era do John. Parecia a voz rouca daquela criatura. Nós tentamos convencê-lo a vir conosco, mas ele se recusou. Ele disse que ia para o estacionamento em algumas horas. Falou que conhecia a trilha como a palma da mão. Disse muitas coisas estranhas, olhando para trás. Coisas que não faziam o menor sentido. Ele até parecia hipnotizado. Parecia que meu amigo não era mais meu amigo. Foi uma coisa muito estranha, como se fosse uma espécie de despedida. A última imagem que tenho do John é ele acenando para nós na beira da clareira, ainda com aquele sorriso estranho no rosto. 3 dos meus amigos ainda correram para tentar impedi-lo, mas foi em vão. O John praticamente havia sumido. Nós nos afastamos pela trilha, olhando para trás várias vezes, esperando vê-lo mudar de ideia e vir correndo atrás de nós. Mas o John, ele nunca mais veio. Nenhum de nós queria voltar naquela floresta, não com aquela criatura solta por aí. E ficamos esperando no estacionamento até escurecer. Quando o John não apareceu, voltamos para a cidade e acionamos as autoridades. Nos 2 dias seguintes, equipes de busca e resgate vasculharam aquela área. Trouxeram cães farejadores, helicópteros e dezenas de voluntários. Eles encontraram nosso acampamento. Encontraram pegadas estranhas ao redor da mata. Mas do John, eles não encontraram absolutamente nada. Nenhum vestígio, nenhuma peça de roupa, nenhuma pista de para onde ele havia ido. Os investigadores nos interrogaram separadamente e juntos. Contamos sobre os sons estranhos, sobre as vozes. Porém, quando chegou a hora de falar sobre aquela criatura, ficamos calados. Preferimos dizer que era um urso. Quem iria acreditar que foi um lobisomem? A família do John nunca nos perdoou completamente. Mesmo passando pelo polígrafo, eles ainda achavam que estávamos mentindo. Achavam que nós deveríamos ter insistido mais, ter ficado junto com ele. Mas foi algo muito estranho. Foi uma coisa que nenhum de nós entendeu, do porquê ele ter feito aquilo. E pensando hoje, acho que aquele não era o nosso amigo, mas sim uma outra coisa. Porém, eles estão certos. Éramos em 8. Poderíamos ter forçado ele a vir conosco. Poderíamos ter ficado. Poderíamos ter feito 1000 coisas diferentes. Mas a verdade é que estávamos com medo. Muito medo daquela coisa que vimos. Medo do que ela poderia fazer conosco. E deixamos nosso melhor amigo para trás. Os anos se passaram. Nós 8 nos espalhamos pelo país. Estamos seguindo nossas vidas. Construímos famílias. Mas nunca mais fomos os mesmos. O Tony desenvolveu uma fobia severa de florestas. E até hoje não consegue acampar. O Steve teve pesadelos recorrentes por anos. O Brian
se tornou obcecado por lendas urbanas e criptozoologia, sempre procurando evidências de criatura como aquela que vimos. E eu me tornei um homem assombrado por e se? E se tivéssemos forçado John a vir conosco? E se tivéssemos contado a verdade para a polícia? E se tivéssemos voltado no dia seguinte para procurar por ele? Durante todos esses anos, mantivemos contato esporadicamente. Em uma reunião informal em 2005, Brian nos informou que havia pesquisado extensivamente sobre avistamentos similares nos Apalaches. E ele descobriu dezenas de relatos de criaturas humanoides ao longo das décadas. Criaturas que imitavam vozes humanas, criaturas que atraíam pessoas para a floresta e as faziam desaparecer sem deixar rastros. Os nativos americanos tinham um nome para aquela criatura, o Wendigo. Outras culturas locais a chamavam de besta de Blademboro, ou simplesmente de Tewole. Mas independente do nome, as descrições eram sempre similares. Uma criatura meio humana, meio animal, com uma inteligência malévola e a capacidade de imitar perfeitamente vozes humanas. Brian também descobriu algo que me deixou ainda mais perturbado. Nos últimos 30 anos, pelo menos 15 pessoas desapareceram inexplicavelmente na mesma região onde acampamos. Todas em circunstâncias similares. Separaram-se do grupo e foram vistas pela última vez caminhando em direção à floresta, e nunca mais foram encontradas. John, meu amigo, tinha 18 anos quando desapareceu em agosto de 87. Ele deveria ter 56 anos hoje. Deveria ser médico, assim como sempre sonhou. Deveria ter uma família, filhos, netos, e deveria estar vivo. Em vez disso, ele é apenas mais uma estatística, mais um desaparecimento não solucionado nos arquivos da polícia local, mais uma história de terror compartilhada na internet. Mas para nós, os seus amigos, ele sempre será um garoto de 18 anos, que ficou para trás na floresta, sorrindo, com aquele sorriso estranho, acenando enquanto caminhávamos para longe. Às vezes, nas noites mais escuras, ainda posso ouvir sua voz me chamando na floresta. E me pergunto se um dia, assim que eu falecer, irei encontrar com meu amigo do outro lado, para perguntar a ele o que aconteceu naquele dia, aquele maldito dia. Teria sido aquela criatura que levou meu amigo, ou ele apenas foi hipnotizado e levado em sua direção? Não sei. Esse é um mistério que continua sem respostas. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.